O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo 1. Salmo 1. Eu quero falar hoje sobre a importância e a necessidade da meditação bíblica. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, no Salmo 1. Esse salmo que é bastante conhecido. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então eu quero convidá-lo a pensar nesta tarde comigo, nesse pouco espaço de tempo que nós temos, sobre essa palavra que aparece aí. Medita. Medita. E você observa que ser abençoado ou ser bem-aventurado não está relacionado a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, mas ao que? A meditar na Bíblia. Vocês sabem que os escribas e os fariseus, e principalmente os escribas, eles eram especialistas no quê? Na lei. Eles estudavam a lei. Nós temos muitos professores de seminário, nós temos muitos teólogos, que não somente leem a Bíblia, estudam a Bíblia, fazem a exegese da Bíblia, mas não medita. Porque o verbo aqui é meditar. E de onde vem esse verbo meditar? Ele aparece várias vezes na Bíblia, que eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mas quando Deus fala sobre os animais limpos, lá do Antigo Testamento, nas leis de sanitariedade dos levitas, essa palavra meditar vem do animal que rumina, que põe o alimento na boca. Vocês sabem disso, o boi, a vaca, eles vão para o pasto, eles comem o capim, e aquilo eles comem e vão o quê? Ruminando. Ruminando. Então meditar, assim, a grosso modo, é ruminar o quê? A palavra. Quando você ouve ou lê a palavra, você pega o alimento que é a palavra e põe onde? Na boca. Mas o que vai alimentar você, não é você colocar o alimento na boca. O que vai dar sustância para você é o processo o quê? Digestivo. Vocês estão entendendo ou não? E o processo digestivo é um processo interno. Processo interno. Quando você lê e quando você estuda, você trabalha com a mente. Quando você medita, você trabalha com a mente e com o coração. E só consegue praticar a palavra quem medita na palavra. E medita de dia e de noite. Não significa que você sai com o áudio da Bíblia
Significa que a sua vida, as suas atividades diárias, devem ser sempre feitas e realizadas a partir daquilo que você medita na palavra. Eu tenho aqui vários textos e eu queria chamar a sua atenção, porque todo cristão tem a necessidade da meditação bíblica. A palavra meditar significa pensar sobre ou refletir. A palavra hebraica indica meditar pensativamente, ponderar, ruminar, mastigar. Meditar é entrar no quarto, fechar a porta e estar a sós com o Senhor, lendo, meditando e orando a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse, por favor. Vamos pegar Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32, versículo 46. É isso? É. Deuteronômio 32, versículo 46. Lê comigo esse versículo, por favor. Deuteronômio 32, 46. O que diz? Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Aplicar o coração é meditar. Nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, que as palavras que hoje vos ordeno estarás no teu quê? Coração. A sede da verdadeira espiritualidade não é a mente, é o coração. Por isso que Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Por isso que tem gente que ouve sermão, mas não medita naquilo que ouviu, a vida dele não muda. Não há transformação, porque não há o processo o quê? Digestivo. Tem gente que olha, assiste os sermões agora pela internet, é uma beleza. Que sermão, que sermão. Sim, e aí? Tem uns crentes mais vaidosos e dizem: pastor, já li a Bíblia 10 vezes. Sim, e aí? O que mudou na sua vida? Veja, por favor, Josué, capítulo 1. Vamos lá. Josué, capítulo 1. Versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. O que diz, irmãos? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes o quê? Medita nele, dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então o quê? Farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Veja que há 3 verbos chaves aí. Primeiro, falar. Segundo, meditar. Depois o quê? Obedecer. Fazer. Vocês estão me entendendo ou não? Não basta conhecer a palavra. O diabo conhece a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos meditar na palavra. A palavra tem que ser o nosso alimento. E para que a palavra de Deus nos alimente, é necessário que essa palavra esteja no meu coração.
que eu rumine em cima dessa palavra, que essa palavra que é poderosa, ela possa produzir transformação. Transformação. Você se lembra que Jesus conta daquela semente que caiu no meio das pedras? E porque ela caiu, ela foi sufocada pelas preocupações de não produzir o quê? Fruto. Para que a palavra de Deus germine no nosso coração, ela precisa entrar e ela precisa produzir o quê? Vida. Outro dia eu estava ouvindo uma reportagem de que quem come rápido engorda. Eu falei, deve ser por isso que eu estou gordo. Ou inchado, né? Mas diz, quanto mais você mastigar, quanto mais você comer devagar, mais o alimento vai lhe fazer bem. Quanto melhor for o seu processo digestivo, mais nutrido você o quê? Estará. Você conhece gente que sabe Bíblia, conhece Bíblia, é professor de Bíblia, mas você olha para a vida do cara, não tem nada de crente? Sabe por quê? Porque a palavra entra na cabeça, mas a palavra não cai onde? No coração. E você tem que entender, aí no texto, que a palavra, ela fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, se você o quê? Meditar na palavra. Então não lê a Bíblia corrida, não. É realmente pegar a Bíblia, ler aquele texto, estudar aquele texto, ver se aquilo que aquele texto está ensinando impacta a sua vida. Tem coisas que à luz desse texto precisam ser mudadas, transformadas. É você mastigar o texto. Os puritanos, eles tinham um hábito. Os pastores pregavam o sermão no domingo, e esse sermão era levado para casa pelas famílias da igreja, e durante toda a semana, no culto doméstico, eles estudavam aquele sermão, eles discutiam aquele sermão, eles aplicavam aquele sermão, o conteúdo daquele sermão, à realidade de sua vida. Irmãos, a meditação na palavra de Deus não é uma opção, é um mandamento. Ele ordena a mim e a você que nós apliquemos o nosso coração à palavra, que nós meditemos na palavra, para que nós possamos cumprir a palavra. Nós não vamos conseguir cumprir a palavra, obedecer a palavra, se nós não meditarmos nela. A força da obediência está no poder da palavra, mas para que essa palavra nos dê condições de obedecer, ela precisa estar dentro do nosso coração. Uma das coisas que eu acho que... Por que a gente ora pouco? A gente sabe que precisa orar, a gente vive a agonia da ausência da oração, mas por que a gente ora pouco? E aí os puritanos, e eu quero chamar aqui o Calamy, que escreveu um compêndio sobre meditação bíblica, ele nos ensina que toda vida de oração do crente está fundamentada na meditação bíblica. Jesus se retirava alta madrugada para orar no deserto. Quanto mais a gente medita na palavra, mais a gente tem uma disposição no coração de orar. A meditação nos capacita a vencer a tentação, a suportar a provação, a resistir à murmuração. Através da meditação, nós ouvimos Deus. Nós contemplamos a Jesus e nós sentimos a presença do Espírito Santo.
Nós vamos caminhar um pouquinho aqui. Eu já falei aqui, e eu vou repetir, que a meditação difere do estudo. Difere do estudo. Você se lembra que Jesus diz para os escribas: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês examinam as Escrituras, vocês estudam as Escrituras, e as Escrituras nos foram dadas para que nós possamos conhecer a Jesus. Mas sabe por quê que a palavra não produz esse conhecimento de Jesus? Porque ela não cai no coração. Ela fica só o quê? Na mente, no estudo. O estudo é um trabalho do cérebro. A meditação é um trabalho do coração. O propósito do estudo é a constatação de uma verdade. Tem muita gente que estuda a Bíblia para brigar com o outro, para ver quem tem razão, é ou não é? Eu sou um apologeta, eu defendo a fé. Tem uma procuração de Deus para defender a fé. Ótimo. Mas qual é o propósito da meditação? É o aperfeiçoamento daquele que está meditando. Deu para entender? Você, quando medita, a Bíblia transforma você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar na justiça. Qual o propósito das Escrituras? Diz lá, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito, maduro, completo. O propósito das Escrituras é o nosso aperfeiçoamento. Deus não deu a Bíblia para nós, para a gente ficar discutindo Bíblia. Deus nos deu a sua palavra para o nosso aperfeiçoamento. Ele diz lá em Isaías capítulo 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. São distantes um do outro. E ele diz assim, toda palavra, Deus está dizendo, que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Como é que o sujeito estuda a Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, lê a Bíblia, ouve o sermão, ouve o estudo e não muda de vida? Porque a palavra não está produzindo o quê? Transformação. Assim, irmãos, tem muita gente hoje, pastor, eu gosto de vir aqui em Pinheiro porque tem bom sermão. Eu falei, tudo bem, meu irmão. É como a culinária francesa. É bonitinho o prato, mas eu não troco uma rabada por um... Às vezes é bonitinho, mas não enche, né? Não dá sustância. Não traz satisfação. Agora, quando você vem para a igreja, ouve um sermão, e você sai ali, motivado, alimentado, você diz, isso aqui é para mim. Às vezes a gente, quando ouve um bom sermão, diz, isso aqui é para fulano. Fulano tinha que estar... Não, meu irmão, a Bíblia é para nós. William Bates diz assim, ouvir a palavra é como a ingestão. E quando meditamos sobre a palavra, é digestão. E esta digestão da palavra, por meio da meditação, produz afetos candentes, resoluções zelosas e ações santas. É por isso, irmãos, que quando existe conhecimento da verdade e não há meditação, o povo é endurecido pelo pecado.
Quantos sermões os profetas pregaram? Coloca Jeremias. Quantos? Durante 40 anos, mas o povo está com o coração o quê? Endurecido. Eles ouviam a verdade. Eles conheciam a verdade. Mas a verdade não produzia o quê? Transformação. Agora, vamos voltar lá para o Salmo 1, porque o Salmo 1 começa dizendo que o homem é feliz por aquilo que ele não faz. O que ele não faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o homem é feliz por aquilo que ele deixa de fazer. Essas três coisas. Mas o outro lado da moeda, ele é feliz por aquilo que ele faz. Mas não somente faz por obrigação, por mandamento, faz por prazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Veja bem que o conteúdo da nossa meditação é o que? A palavra de Deus. Thomas Watson, ele tem um livro que eu li sobre esse assunto, a importância da meditação bíblica. Ele diz: um santo exercício da mente, por meio do qual trazemos à memória as verdades de Deus, ponderamos seriamente sobre elas e aplicamos a nós mesmos. Então, quando eu pego um texto aqui e digo que eu sou feliz por aquilo que eu não faço, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: eu não estou fazendo isso? Aí você vai o quê? Examinar isso à luz da sua vida. Antes, e aqui é o oposto, antes. Ou seja, é mais importante você não fazer isso. Antes de não fazer isso, a coisa mais importante, a coisa que deve dar prazer para mim e para você, é meditar na lei de Deus de dia e de noite. A palavra, ela é a semente que, regada pela meditação, você pega um versículo da Bíblia. Charles Spurgeon, ele é especialista nisso. Ele pegava um versículo da Bíblia e ficava orando em cima daquele versículo, dizendo: Deus, fala comigo. Lembra de Davi? Davi diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua lei. Significa que a lei do Senhor, ela é uma mina de joias, de maravilhas, de pedras preciosas. Só que estas pedras preciosas, elas estão além do meu olhar comum. Eu preciso meditar. Senhor, mostra-me o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo. O que esse versículo me ensina? O que esse versículo tem a ver com a minha vida? É gastar tempo. É mastigar o versículo. A palavra é a semente que, regada pela meditação, floresce e frutifica no coração. Thomas Brooks, ele escreveu, preste atenção: não é aquele que lê mais, e sim aquele que medita mais, é que provará ser o cristão
mais seleto, mais suave, mais sábio e mais forte. Por isso que a meditação, ela não deve ser ocasional. Ela tem que ser intencional e ela tem que ser constante. Medita de dia e de noite. Você se lembra que Jesus disse que nós devemos orar sem esmorecer? E ele fala que nós devemos clamar dia e noite. Então, oração e meditação bíblica é o oxigênio da vida cristã. Se nós não fizermos isso, nós vamos morrer espiritualmente. Eu queria chamar a sua atenção, destacar aqui algumas coisas que eu acho que são ainda relevantes. Vocês estão gostando ou está chato isso tudo? Tá bom? Se tiver ruim, você muda de canal aí, tá? Eu quero destacar nesse versículo que eu li aqui. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. 4 lições importantes. A primeira delas, um sentimento. Qual é o sentimento aí? Prazer. Prazer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus tem prazer. Deus nos fez seres desejantes. Na presença de Deus, a plenitude de prazer, de alegria, de satisfação. A palavra prazer no hebraico indica um sentimento que brota do coração, tal como o amor. É algo interno. Segundo lugar, segunda lição, nós temos uma fonte desse prazer. Qual é a fonte desse prazer? A lei do Senhor. Irmãos, quando você puder, dá uma estudadazinha no Salmo 119. Uma leitura meditativa. São 22 estrofes de 8 versículos. Cada estrofe de 8 versículos começa com a letra do alfabeto hebraico. E aquele Salmo 119, que muita gente não lê porque é comprido demais, é grande demais. Meu irmão, não faça isso. A lei do Senhor aqui, irmãos, no hebraico, significa Torá. E Torá significa instrução que vem de Deus. A lei do Senhor representa todo o caminho revelado de vida contido nos ensinos de Moisés e também toda a Escritura. Preste atenção, da Bíblia escrita por Deus, vem de Deus tudo o que nós precisamos para sermos felizes na vida. O nosso prazer está na lei do Senhor. Porque quando você vai meditar, na meditação Deus fala com você, na oração você fala com Deus, e você não precisa de mais nada na vida para sobreviver do ponto de vista espiritual, porque ler, meditar e orar. Primeiro, um sentimento, prazer. Segundo, uma fonte, a lei do Senhor. Terceiro, uma atividade. Medita. Meditar é pensativamente, é ponderar, é ruminar, é mastigar, é refletir com o coração.
Por favor, vamos lá para Lucas, capítulo 2, versículo 19. Lucas 2,19, quando Jesus nasceu. Os anjos e os pastores fizeram a maior festa. Os pastores foram até onde Jesus estava. E veja no versículo 19, o que é que diz? Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as onde, gente? No coração. As palavras entraram pelos ouvidos, mas a palavra desceu para o coração. E ela ficou ruminando no seu coração qual era o sentido, qual era o significado de tudo aquilo que estava acontecendo. Paulo escreve a Timóteo, diz, medita nessas coisas, Timóteo, que eu estou falando para você. Medita nelas. Quarto lugar. Um sentimento prazer, uma fonte à lei do Senhor, uma atividade à meditação, uma agenda de dia e de noite. Independentemente do contexto, a pessoa piedosa enfrenta as batalhas da vida com a arma da palavra de Deus. A palavra, segundo Efésios, é a espada do Espírito. Você pode estar no metrô, meditando na palavra. Você pode estar esperando uma consulta médica, meditando na palavra. Você pode estar deitado, antes de dormir, meditando na palavra. Você pode acordar cedo, você está meditando o quê? Na palavra. Você vai andar no parque, põe o áudio, meditando na palavra. E esse é um exercício. Um exercício. E é tão interessante, porque o Salmo 1, ele vai dizer que o justo é feliz por aquilo que ele não faz, por aquilo que ele faz. E aquilo que ele faz revela quem ele é. Quem ele é. E quem ele é? Ele é como uma árvore. Uma árvore. Que coisa linda. Uma árvore que não brotou. Uma árvore que foi o quê? Plantada. Lembra que Jesus disse que a igreja, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai, e vocês são o quê? Os ramos que estão enxertados, inseridos nessa árvore. E o salmista usa essa figura que é usada pelo profeta Jeremias lá no capítulo 17, que ele fala que o justo é como uma árvore plantada. A gente podia destacar quais são as características dessa árvore. Sua permanência. Ele é como uma árvore plantada. E esse verbo plantado aqui significa plantado com raízes, plantado firmemente. Não é plantado como algo sem raiz, sem consistência, sem permanência. O segredo de cada árvore são suas raízes. Não importa onde a nossa vida é plantada, é vivida, não importa como está o contexto da sua vida. Se você é uma árvore plantada pelo Senhor, você é uma pessoa o quê? Permanente. Segundo, essa árvore, ela é permanente, mas a sua posição, ela foi plantada junto às correntes de água. Talvez aqui uma referência a canais artificiais da irrigação. Mas todo crente está em Cristo.
Estando em Cristo, ele é uma nova criatura. Estando em Cristo, nenhuma condenação há contra ele. Estando em Cristo, ele é mais do que vencedor. Terceira lição, sua produtividade. Por isso você entende quando Paulo diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente é o quê? Habilitado para toda boa obra. E aqui é maravilhoso, porque ele produz frutos. E Jesus diz, todo ramo, todo galho que estando em mim, se ele não produzir frutos, ele vai ser o quê? Cortado. Mas, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês darão muitos frutos. E tudo quanto vocês pedirem, vocês serão atendidos. Porque vocês estão o quê? Não somente em mim, mas vocês estão permanentes em mim. E permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra. Ele diz isso. Permanência gera produtividade. Os frutos são resultados da comunhão. Quarto lugar, nesse versículo, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem o que não murcha. O que significa isso, irmãos? Significa que a pessoa que medita na palavra de Deus, dia e noite, tendo prazer na palavra de Deus, ele faz isso. Ele é como uma planta que tem perpetuidade. A folha não murcha. É como uma árvore de folhas perenes e frutíferas. Você se lembra que lá, quando é descrito o céu em Apocalipse capítulo 21, fala da árvore da vida e que essa árvore da vida terão, as suas folhas serão o quê? Remédio para as nações. E quando Davi vai descrever a lei do Senhor, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e o quê? Restaura a alma, alegra o coração, dá sabedoria aos simples. É isso? Está lá no Salmo 19, a partir do versículo 7. Por fim, sua prosperidade. Lembra que Deus disse lá para Josué? Josué 1:8, tudo que você fizer, você vai o quê? Prosperar. O que é a teologia da prosperidade? Você quer ser próspero? Seja bíblico. Seja uma pessoa de meditação bíblica. Você quer ser próspero? Que a palavra de Deus esteja na sua mente, no seu coração. Que a palavra de Deus seja o seu prazer. E que você não se desvie dessa palavra nem para a direita, nem para a esquerda. A ideia hebraica aqui é sair bem por causa das bênçãos de Deus. É Deus que produz essa prosperidade, porque o meu prazer está na sua lei, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Eu quero concluir, irmãos, essa meditação de uma forma bastante prática. Alguns anos atrás, 2013 eu fui à Coreia, 2015 eu voltei lá, e eu aprendi algumas coisas sobre vida de oração. E lendo os nossos pais, eu descobri a importância da meditação e meditar e orar nas promessas de Deus.
O que eu estou falando para vocês está na introdução desse livro aqui, Meditando nas Promessas de Deus. São 365 promessas. Tem meditando nas promessas, tem orando as promessas, tem meditando nas promessas de Deus. O ano passado eu fiz só no livro dos Salmos. Orando, meditando nos Salmos. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é como se fosse uma farmácia. E você precisa de um remédio. E você vai na prateleira. E esses remédios são as promessas de Deus. E não existe nenhum problema que você passe na vida, como cristão, que não exista uma promessa de Deus para você se apropriar. Quem é aqui da minha geração se lembra que na nossa época de adolescente, de jovem, né? Tinha a caixinha da promessa, lembra disso? Culto doméstico. Era o horóscopo do crente. Eu só ia na casa da minha avó para ver. Quando era coisa muito ruim, eu devolvia. Porque a gente só quer coisa boa, não é isso? E às vezes, não, isso aqui não foi para mim, não. Mas eu queria desafiar você a gastar tempo. Às vezes você não lê um livro todo. Lê um capítulo, mas gasta tempo. Lê um versículo, gasta tempo. Medita naquilo ali. Às vezes você pega um parágrafo, identifica a mensagem que está ali, as palavras-chave. Gasta tempo. O que é que isso aqui tem a ver com a minha vida? Nós temos os 4 princípios no estudo bíblico indutivo, né? Primeiro você observa o texto. Nessa observação você descobre qual é a natureza do texto, se é parábola, se é milagre, se é profecia. Uma leitura, uma observação. Depois da observação você faz a interpretação. Terceiro, você faz o que? A aplicação. Com o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que eu vou aplicar isso aqui na minha vida? Em quarto lugar, com quem eu vou compartilhar isso que eu aprendi aqui? Pastor Jeremias, nós estávamos reunidos a semana passada com um grupo de pastores. E ele disse para os pastores, se você tem vida devocional, se você medita na palavra de Deus todo dia, você não precisa sábado à noite ir para a internet copiar um sermão. Porque você tem mensagem no coração. E tem um site aqui sobre Sermão Net, diz que na sexta-feira aumenta 50%, do sábado para o domingo 70%, 80%. A pastorada toda correndo para copiar um sermãozinho. Ele tem um sermão, mas ele não tem o quê? A mensagem. Porque nós precisamos falar para os outros aquilo que Deus falou para a gente. E se Deus não fala com você, você não tem o que falar com os outros. Deu para entender? Existem várias maneiras de você meditar. O salmista Davi, quando compôs o Salmo 23, ele olhou para o rebanho, né? O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. Significa o seguinte, nenhuma ovelha vive sem o pastor. E aí ele vai descrever aquilo que o pastor faz com as ovelhas, o Senhor, o nosso pastor, faz com a gente. Outro dia ele estava olhando, e ele compôs o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí, sem linguagem, ouve-se a sua... Aí ele descreve o sol, como um noivo a percorrer o seu caminho. Então ele vai meditar na revelação natural. Desafio para você. Comece a meditar nas promessas de Deus. Comece a meditar nos milagres de Jesus. Comece a meditar nas parábolas de Jesus. Comece a meditar em Deus, nos nomes de Deus, nos atributos de Deus.
Comece a meditar nas principais doutrinas da graça de Deus. Pega Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gasta tempo ali. Gasta tempo. Não faça uma leitura corrida. Medite na palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Recado recebido, recado dado. Meditar na palavra de Deus. E eu recomendo para vocês, tá? Passa lá, tem um box com 3 desse aqui. Esse aqui parece Malafaia, termina com venda de Deus. Não é isso não, mas é para ajudar você. Tá certo? E nesse livro tem o que eu disse aqui, mais ou menos, tem aqui escrito. E você vai começar, essa semana eu vou ficar zen. Porque quando fala em meditação, né? Você pensa logo no incenso. Não, irmão. Tem um texto que quando Eliezer chega para entregar Rebeca para Isaac, diz o texto que Isaac saiu para meditar no campo. No campo. Você pode meditar no campo, no quarto, na praia, em qualquer lugar. Se fecha com Deus e medita. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é rica, que é preciosa. Essa palavra que não é coisa vã para nós, inútil, mas é a nossa vida, Senhor. Nós queremos amar a tua palavra. Nós queremos ter prazer na tua palavra. Nós queremos viver na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar aquilo que está sendo colocado aqui como meditação da palavra. Fala ao coração de cada irmão aqui e que cada um possa ter o prazer na lei do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.